Muito boa noite, torcedor fantástico, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou Vanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. E estou aqui ao lado do doutor Leonardo Antunes, ele que é advogado, conhecedor do direito desportivo. Vai dar o seu boa noite aqui. Hoje vamos falar sobre os assuntos jurídicos do futebol, um assunto que com certeza vai despertar muita curiosidade, desperta até hoje e muda a cada momento, que era a extinta lei do passe, né? Que não existe mais passe, agora são os direitos econômicos e os direitos federativos. Mas a gente vai falar já sobre isso. Doutor Léo, tudo bem com o senhor? Boa noite. Olá, boa noite, Vanderlei, boa noite a todos os torcedores do Santos que acompanham esse canal e também os demais que costumam nos acompanhar mesmo não sendo Santos. É verdade. Esse é o assunto de hoje. A gente vai falar de Santos. Daqui a pouco eu vou dar umas pitadinhas de Santos Futebol Clube aqui, o torcedor quer saber. Já estão perguntando do Carlos Sanches, o meia uruguaio, que voltou a treinar com bola hoje, treinar em campo, né? Correndo, passou por uma cirurgia no final do ano passado, já está treinando, mas a previsão do Carlos Sanches voltar aos gramados é só para maio, viu, gente? Então, calma aí, vamos com calma, deixa o gringo se recuperar por ali. Deixa eu dar uns boa noites aqui, né? José Olair, que já está por aqui. Juarez Lago, diretamente da Flórida, rapaz, acompanhando aqui também o nosso canal. Obrigado, Juarez. Fazia tempo que eu não te via por aqui nas lives, hein? O Antônio Medeiros, boa noite, Vanderlei. Aqui é Santos, Antônio Medeiros. É nóis, parça. Tamo junto, com certeza. José Olair tá dizendo aqui, o Peixe tem que organizar a casa para poder voltar a contra-ataque. Com certeza, é isso mesmo. O Armando Bento, de João Pessoa, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Armando. Eu que agradeço aí a participação de vocês. José Olair. O Carlos Sanches Vanderlei tem previsão de quando vai voltar a jogar? Acabei de falar, viu, Zé? Provavelmente em maio, tá? Roberto Carlos, que não é o Roberto Carlos cantor. Salve, Vanderlei. Sorocaba, grande abraço. Né, nem o jogador, pelo jeito não. Wesley Santos, que é membro do canal Aqui Se Fala de Santos, né? O John C. também já está por aqui. Cleberson Reis, grande Cleberson, já por aqui também. Grande abraço a todos vocês aqui. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu quero saber, eu já estou lançando isso aqui, nessa semana já vamos ter a primeira história, eu quero saber da sua história com o Santos Futebol Clube. Então fiquem atentos aqui, vocês vão ver a primeira história nesse final de semana, que é muito legal. Aquele momento marcante, você estava com seu pai, você estava com seu avô no estádio, no Pacaembu, no Morumbi, na Vila Belmiro, ou no interior, em outras regiões, ou fora do país, né, que o Santos jogou no mundo inteiro, o time que mais jogou, né, mais excursionou. Então eu quero saber da sua história e eu vou divulgar essa semana agora um e-mail para você mandar a sua história, né? Quem é membro, eu vou entrevistar essa pessoa, quem for membro do meu canal, vou fazer uma entrevista rapidamente, e quem não for vai mandar a história e eu vou falar aqui da sua história com o Santos. Então isso é para valorizar você, para você lembrar, se tiver foto, se tiver vídeo, é só mandar que eu vou contar a sua história do torcedor com o Santos. Curiosidades e memórias dos santistas. Doutor Léo, lei do passe, ou a lei da escravidão, te diziam que era a lei da escravidão. Até 1990 alguma coisa, o jogador era meio que escravo do clube, né? Como é que funcionava antes, doutor? No último bate-papo eu contei a minha história com o Santos, hein? Sim, emocionante. Pois é verdade, da camisa, né? Que você ganhou a camisa e tal. Eu queria muito poder ter guardado aquele presente que eu não me esqueço. Eu me lembro até hoje, desde o dia que o correio chegou lá em casa. Foi emocionante. E então, antigamente lá na época de 93, né, tinha a lei do passe, que era a Lei Zico. Ela estipulava praticamente o sistema do desporto, descrevia também sobre a modalidade desportiva, falava sobre a liberação dos atletas e ficou considerada como a escravidão, né, por conta da obrigatoriedade que o atleta deveria dar a satisfação para onde ele queria ir e ainda correria o risco do clube não permitir. Então isso se tornava injusto, se tornava uma decisão unilateral pelo clube, né? E seria um controle unilateral, autônomo, autoritário do próprio clube. Então, com o passar do tempo, a Lei Pelé veio extinguir esse passe. Hoje em dia, as pessoas falam muito errado. O passe do Neymar para o Paris Saint-Germain foi tantos milhões. O passe do jogador fulano foi tantos milhões. Na verdade, não existe isso de passe. O passe acabou. Hoje o termo que se fala são direitos econômicos.
e não tem nada a ver com a imposição do clube. Nós tivemos um debate aí, não tão muito distante, a questão do Ronaldinho Gaúcho com o Grêmio, lembra? Sim. E a torcida falava que não, o Ronaldinho Gaúcho é mercenário, saiu daqui para ganhar mais dinheiro. O Grêmio se sentiu lesado por conta da saída do Ronaldinho Gaúcho, mas isso daí foi o tradicional cumprimento legal. A Lei Pelé hoje prevê a liberdade do atleta. Obviamente que ele não pode sair a qualquer momento que ele queira. Tanto é que existe sempre uma cláusula rescisória, que é uma multa estipulada para cumprimento de contrato. Caso haja uma violação desse contrato, do cumprimento, se paga essa multa. Essa multa que para o mercado brasileiro ela pode chegar a 2.000 vezes a média salarial mensal, né, do jogador. Sim, e para o mercado exterior não tem limite, né? Você pode colocar o valor que você quiser. Mas para clubes brasileiros, né, para o mercado brasileiro, é uma referência, né? A partir de 2 até 2.000, né? É mais a imposição do cumprimento da cláusula contratual. Eu não posso ter um jogador com um período de contrato de 6 meses e no terceiro mês ele quer sair do clube e ir para um outro clube de outro estado. Então a entidade de prática desportiva fica lesada. A Lei Pelé, que é de 98, né, que sofreu 1 milhão de alterações até hoje. Inclusive no ano passado sofreu uma agora, no final do ano, né? Ela vive sempre se ajustando. E ela vem sofrendo ajustes para melhorar o desporto nacional. Ela não vem para favorecer clube nem para favorecer atleta. Ela está trazendo tanto o clube e o atleta numa condição de igualdade. É essa condição de igualdade que a legislação busca. Na Lei Zico, o clube tinha maior preferência às questões econômicas e o atleta ficava ali, na parte de baixo, como se fosse um escravo mesmo. Por isso que se fala da escravidão. Ele tinha que cumprir e executar todas as funções obrigadas pelo clube. Não poderia se transferir. Agora, podemos até perceber que de 98 para cá as negociações começaram a aumentar, né? Sim, sim. O futebol passou a se tornar um dos maiores negócios mundial, principalmente no Brasil. Eu entendo que, conhecendo um pouco de futebol de mundo e de mercado e de FIFA, essas coisas e tal, o Brasil era um país travado antes, né? O Brasil, as negociações, eu entrevistei vários jogadores aqui, e eles falaram que as negociações para o exterior antes eram muito difíceis. Sim. O cara tinha que jogar muita bola, o cara tinha que pagar uma grana para o clube. O clube, obviamente, ganhava mais dinheiro, mas muitas situações, às vezes o cara não queria mais ficar no clube e tinha uma proposta, uma coisa lá, como não tinha essa questão de multa, era o que estava lá. Se pagasse, beleza, vinha embora. Caso no contrário, não ia, né? E, enfim, às vezes o jogador ficava infeliz. E da mesma forma que você falou aí, que se o clube não. O jogador, ele exerce, ele tem um poder fundamental nisso aí, né? Que se os dois clubes entrarem em entendimento, e se ele quiser cumprir o contrato com o clube, o negócio não sai, né? Exato. E outra coisa, não é só. Poxa, Vanderlei, esse assunto é tão bom para debater. O torcedor aí, eu acho que vai ter pergunta já tá pra aqui, caramba. Ó. O Eite já tá perguntando. Gostaria de saber se a Lei Pelé tem que ser modificada. Com certeza. Sempre tem modificação. Eu queria te propor pelo menos uns 3 semanas ou 4 semanas só de debate sobre Lei Pelé e fazer o torcedor entrar aqui e debater isso mais a fundo, porque é tanta coisa que a gente tem que conversar sobre isso, importante para eles. Esse tipo de pergunta que você fez, exatamente, o atleta ele tem uma voz ativa na questão contratual. E aí, nesse meio tempo, entra um intermediador. Olha o outro assunto que a gente pode debater, que não é o agente FIFA, que foi extinto há alguns anos atrás. É empresário, né? E aí a CBF, para tentar equacionar essa situação e tentar trazer mais transparência e segurança para o atleta, ele criou essa função, ela criou, a CBF, a função de intermediador. Então, existe um curso que a CBF oferece, o cara tem que estudar, tem que se cadastrar e tem que colocar os atletas no sistema. Eu não me lembro agora se o sistema é o TMS, mas existe um sistema que esse empresário tem acesso, na verdade, o intermediador. O engraçado, Vanderlei, é que a legislação proíbe a relação de terceira pessoa no contrato. Entendeu? A Lei Pelé.
Mas, então vamos só para clarear, para colocar todo mundo na mesma página aqui. Hoje você tem o atleta, você tem o clube do qual esse atleta participa, já é funcionário, né, contratado, você tem um clube interessado, beleza. No meio, é igual tipo um corretor de imóveis, você tem um agente FIFA, que é o que vai fazer essa transação, né? Agora é o intermediário. Que é o intermediário. CBF. E você tem também o representante, o atleta, ele pode ter o intermediário, mas ele tem o empresário dele, às vezes ele pode ter até 2 empresários, né? Dependendo da situação e caso tal. E ainda pode ter um terceiro ou quarto elemento aí, que é o investidor. Só que esse investidor não tem mais poder de nada, né? Ele só tem o poder de receber, o direito de receber aquilo que ele investiu, né? Ou mais. Ele não pode mais forçar um jogador a aceitar uma proposta e tal, né? Isso de um tempo para cá, mas antes poderia, né? Olha só como é que é interessante, por isso que eu estou te propondo 4 semanas para debater sobre isso. A Lei Pelé, eu não me lembro do artigo, depois eu posso até colocar para você aí, quem quiser pesquisar pode pesquisar. Ele fala que a relação entre clube e atleta, ela tem que ser limpa, né? Sim. E clube, via sistema. E veda a terceira pessoa. Como ela veda a terceira pessoa, se existe a figura do intermediador, que é o empresário. O intermediador é o empresário. O intermediador ele não serve só para poder clicar o botão ali. Ele cadastra todos os atletas que ele tem como cliente e joga na plataforma da CBF. A CBF sabe que, por exemplo, eu, Leonardo, sou o intermediador de 10 atletas. O primeiro atleta está saindo do Santos e indo para o Cruzeiro. E sabe que esse atleta é meu. E pertence a mim, ou ao meu escritório, ou à minha pessoa física. Eu posso ser intermediador como empresa, intermediador como pessoa física. Existe essa possibilidade também que é interessante. Onde entra o investidor? O investidor ou ele entra pelo clube, que tem interesse naquele atleta e financia a negociação dele, que não é a compra através do passe, mas sim, de repente, entre aspas, uma luva, o pagamento da verba rescisória de um contrato, ou um incentivo para aquele atleta para que ele possa vir para o clube do investidor. E como é que vai ser o retorno que ele vai ter? Ou ele vai ter o retorno numa futura negociação, que é o percentual que o clube tem. O clube ele vai negociar dos 100% de direitos econômicos, um percentual, ou exemplo, de 50% para cada um, ou 40%, 60%, ou 30%, 70%. E aí, dentro desse percentual que o clube recebe numa futura negociação, que o clube também pode deixar disponível o atleta para negociação posterior e fazer uma negociação de venda. E o atleta receber um percentual dele. E ele vai se ele quiser. Ele não é obrigado aí. Quer ver? Aconteceu um caso agora no Santos. O Soteldo, né, o jogador venezuelano. O que aconteceu? O Santos comprou 50% dos direitos econômicos desse jogador, né, lá em 2019. Já tem o percentual aí. Comprou, só que não pagou. No início de 2020, além de não ter pago esses 50% dos direitos econômicos, o ex-presidente do Santos comprou os outros 50% do jogador e renovou o contrato dele, né, por mais 2 anos no Santos. Termina, acho que em 2023, se eu não me engano, o contrato dele com o Santos. Os direitos federativos dele é até 2023, né? Só que o Santos não pagou nem os primeiros 50%, nem os segundos 50%. Ou seja, não pagou nada. E o time entrou com uma ação na FIFA, enfim, fizeram uma negociação lá, que o presidente Tampão, que entrou no lugar do Zé Carlos Pérez, o Rolo, fez uma negociação que devolveria o atleta para o Huachipato, né? Uma equipe do Chile. Esse jogador, a dívida da FIFA, que o Santos está sendo acionado lá pelo Transferban, morreria, e eles pagariam o que deviam, e eles poderiam negociar o jogador a hora que quisesse, e o Santos não deveria mais nada para ele. Só que o Santos está nessa briga ainda porque quer segurar o atleta. Por que isso não aconteceu? Porque o atleta falou, não quero sair daqui não. Quero ficar aqui, que nós estamos na Libertadores, não sei o que e tal, e fizeram de tudo, fizeram uma negociação, aí negocia daqui, negocia dali, o jogador falou, não vou, quero ficar aqui. Vou voltar para Bate-Pato, você tá louco? Eu tô aqui na final de Libertadores, eu quero ficar aqui, e daqui eu não quero voltar pro Chile, eu quero ir para outro lugar, Santos que me venda para outro time aí. Enfim, isso aí vai dar muito pano para manga ainda. Mas você vê, você tem olha como é
você compra o jogador, você registra os direitos federativos dele, que são atrelados aos direitos econômicos, né? Se você não paga, você não tem. Né? E até então, mas ele tem a liberação, porque o clube deu a liberação para ele. E aí tá na FIFA. O Santos tem uma penalidade, enquanto não resolver isso aí, ou paga o clube, ou devolve o jogador, ou vende o jogador, né? Aí vai ser um imbróglio danado. Eu quero só cruzar a tua informação aí para falar o seguinte, que o torcedor ele precisa entender essa dinâmica, tá? O direito federativo, ele não é vinculado obrigatoriamente ao direito econômico, tá? São duas coisas completamente diferentes. Quando se fala em direito federativo, é o vínculo que o atleta tem com o clube para disputar um campeonato. Ponto. Tá. Eu estou falando de time amador, então ele não tem direito econômico. Ele só tem o direito federativo. Porque o garoto lá que é sub-15, ele não vai ter um salário. Ah, tá. Isso você já tá falando de... Tá, você tá falando de menino da base que vem e tal. O vínculo federativo e econômico. Tá. Se eu o amador, ele só tem o federativo, né? Ele não tem o econômico. Exato. Aí agora eu vou pro profissional, que é onde se tem o salário. Quando o atleta entra no clube, ele vai ter uma negociação de direitos econômicos, uma negociação prévia, vai se assinar um contrato. Ele pode ter o direito econômico só. E aí ele não é inscrito no clube. Ele não é transferido. Aí depois que ele faz a transferência para aquele clube, ele gera o direito federativo. E aí resguarda toda a permanência daquele atleta no clube durante um determinado período pelo direito federativo. Agora, tudo isso também tem o vínculo empregatício. Você pode ter o vínculo empregatício dentro do vínculo federativo e do vínculo econômico. Obviamente que o vínculo econômico se atrela diretamente ao vínculo trabalhista. Porque ele tem que ter um contrato de trabalho para trabalhar. Mas ele pode ficar com contrato de trabalho sem estar federado, encostado. Certo. Mas ele pode, por exemplo, o contrato que tem que ser de no mínimo 3 meses, né? Que seria 3 meses de experiência. Exato. Por isso que as competições dos campeonatos estaduais que são mais rápidos, têm a duração de 3 meses no máximo, né? Não passa disso, porque senão o clube tem que renovar e tal. E aquele campeonato estadual, ele serve mais para questão de formação e pré-temporada, preparar atleta, fortalecer atleta, para encarar um brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, e por aí vai. Entendi. Esclarecido? Agora tem um outro detalhe, né? Se de tudo isso, o cara tem ali o vínculo federativo, né, e o contrato e os direitos econômicos ali. Mas se o clube não paga por 3 meses o salário dele, ele pode sair de graça, né, do clube. Mesmo tendo o vínculo federativo e tudo, e o clube fica chupando o dedo. Né? Cláusula de rescisão unilateral automática, não é só o salário, FGTS, INSS, qualquer direito do trabalhador atrasado por 3 meses, já vai prescindir uma rescisão contratual unilateral. E aí o atleta está livre para onde ele quiser ir. Deixa eu te fazer uma pergunta que aconteceu no Santos agora. Tá vendo como é que é bacana debater isso? Então, e acontece em muitos clubes. Por exemplo, jogador tá lá há 2 meses sem receber salário, sem FGTS, aquela coisa. No outro mês, o empresário dele já fica, o advogado já fica, vamos acionar, na hora que der tal dia a gente já entra com uma ação. Às vezes eles entram com uma ação assim, domingo à noite, no tribunal. Na segunda-feira de madrugada já pipoca na imprensa, já o negócio já saiu, né? Já deu o dia, já entrou com uma ação lá e tal. O clube às vezes vai lá e paga o que está devendo. E aí perde o valor a ação que o cara entrou? Ele vai comprovar na hora do momento da prova. A hora que ele é intimado, não, tá aqui, tá o pagamento aqui. Aí acaba o processo. Exatamente, não acaba, o processo continua. Só que quem entrou com a ação perde o direito. Entendi. Entendeu? E o judiciário, o que é interessante é assim, eu sou de uma escola de praticamente 16 ou 17 anos atrás estudando legislação esportiva, cara. Sabe? Eu não vou dizer que eu sou um dos únicos que começou com isso no Rio de Janeiro, mas muitos colegas meus hoje estão aí ocupando cargos altíssimos em clubes. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, colegas que estudaram comigo. Então, de 20 anos praticamente para cá, arredondando mais para cima, nós temos excelentes profissionais na área do direito trabalhando com isso. E a forma de manipular, não digo manipular no sentido ruim não, tá? Manipular a legislação com a realidade fática é estratégia de clube.
Os profissionais que atuam no Santos, às vezes o torcedor reclama, mas são profissionais fera no assunto. O Santos, por exemplo, quando o Cuca chegou no Santos no início do Campeonato Brasileiro, em agosto do ano passado, o Santos perdeu o Everson e o Sacha. Eles entraram com uma ação, tipo, domingo à noite, assim, entraram com uma ação, ia começar o Campeonato Paulista, entraram com uma ação. Você lembra que até você participou no dia, a gente falando e tal, e eles entraram com essa ação trabalhista, né? Falando que não tinha recebido o FGTS, aquela coisa. Bom, o Santos, o que ele fez? Foi lá e pagou. Aí a ação, né, só não foi para frente porque o juiz que foi julgar o caso do Sacha era um cara que torcia pro Atlético Mineiro. E aí acharam nas redes sociais uma foto do juiz com a camisa do Atlético Mineiro. Ele tinha dado ganho de caso pro Atlético. Olha só como é que é a coisa, cara. E aí ele voltou, ele falou que ele estava impedido, ele se julgava impedido de trabalhar naquele caso. Aí o outro juiz deu ganho de causa pro Santos. Como é que pode, né, cara? A justiça, nesse caso, olha a camisa? Não é para olhar a camisa. Olha só que interessante, cara. A justiça é assim, né, meu? É tampada, pô. Quando eu falei para você do estudo, que eu estudei há muitos anos atrás, muitos juízes não estudam essa legislação. Porque na faculdade você não vê Lei Pelé. Na faculdade de Direito você não estuda Direito Desportivo. Não é uma matéria obrigatória e às vezes nem tem eletiva. Sim. Aí o cara quer ser juiz, ele estuda Direito Penal, Civil, Processo Civil, estuda, passa num concurso de juiz, mas ele não sabe nem às vezes que tem essa questão de legislação específica. Aí depois que chega um processo desse na mão dele, ou ele faz algum curso, ele começa a ter uma intimidade melhor. Aí vem um advogado que já estuda há muito tempo com isso, vai lá e faz a ação. Ele lê, vê o fundamento, dá ou não dá. E aí ele pode se deixar vincular pelo time. Eu não sei, não era para ser assim. Então, agora aí eu te pergunto, como dizia o finado Marcelo Rezende, o porquê que não tem uma lei específica para o futebol? Porque, tudo bem, você mistura aí o trabalhista, porque aí é uma casa, vara do trabalho, né, que acaba julgando essas coisas assim. Quando é FGTS, essas coisas, uma causa trabalhista. E aí a desportiva, porque eu não sei, na trabalhista você consegue fazer isso? Se está devendo também, é a mesma coisa? Eu sempre pergunto nos cursos que eu dou e nas palestras assim, se um atleta tem o contrato de trabalho violado, ele busca que tribunal? O Tribunal do Trabalho ou o Tribunal Desportivo? E aí muitos alunos falam Tribunal Desportivo, mas está errado. Quem tem que tratar de relação trabalhista é o Tribunal do Trabalho. Onde você tem um contrato de trabalho, prestação de serviço, INSS, FGTS, todos os benefícios que um trabalhador comum tem, é a Justiça do Trabalho. A Justiça Desportiva somente vai tratar de infrações disciplinares e coisas relacionadas à competição. Ponto. Entendi. Agora, futuramente eu não sei, a cabeça do legislador, eu não sei, as pessoas que estão envolvidas em Comitê Olímpico, na Secretaria de Esporte dos estados, dos municípios, no Ministério do Esporte, eu não sei. Poderia a Justiça Desportiva cuidar dessa parte? Atualmente, legalmente, não. A resposta é não. Qualquer violação de contrato ou negociação tem que ser a Justiça do Trabalho. Mas futuramente, quem sabe, né? O STF está aí praticamente legislando. O STF decide tanta coisa que não tá previsto e inova nos julgamentos a cada tempo. Então, será que a Justiça Desportiva vai atuar nesse sentido? Atualmente não pode, legalmente não pode. Mas na minha opinião, eu achava que a Justiça Desportiva tinha que ter um investimento maior do poder público para poder atuar de uma forma mais ampla e profissionalizar os cargos, que hoje não são profissionalizados. Então, e aí tratava especificamente das modalidades. E a legislação só para futebol não teria cabimento, porque desporto se trata de diversas modalidades. E a Lei Pelé, é importante dizer que não é só sobre futebol. A Lei Pelé trata de outras modalidades. Só que aí que está o negócio, né? Por exemplo, ela trata de outras modalidades, inclusive as modalidades olímpicas, que essa sim tem um investimento público, né? Tem um investimento público, tem verba pública. E o futebol, acho que até por isso, que essa Lei Pelé talvez tenha vindo para que talvez o Estado tivesse uma ingerência maior dentro do futebol, mas mesmo assim não consegue, né? Porque, tudo bem, você cuida de outras coisas ali, mas o futebol, teoricamente,
não depende do poder público, né? Teoricamente. Na prática, a gente sabe que depende, porque é polícia que é envolvida, é trânsito que é mexido, é o poder público mexe com tudo aqui, é aglomeração, é não sei o que, isso quando tem torcidas, né? Agora não tá tendo, tudo bem, mas mesmo assim você tem policiamento envolvido, você tem uma série de coisas, você tem ambulância, você tem, né? E isso não é da federação, é o estado, no caso a cidade que fornece e tal. Falo porque no futebol no interior, se você vai para o interior do estado, você vê policiamento, quando tem um jogo numa cidade pequena, todo o destacamento da polícia está praticamente lá. Sim. Né? Vai, um jogo aí para 20 mil pessoas numa cidade do interior, mas polícia pra caramba que é envolvida nisso aí. Nos clássicos, então. Agora, aí você tem... Então, o Estado, indiretamente, está no futebol e não está, né? Ele não tem essa ingerência porque ele não pode interferir nas questões... Senão já teriam mudado muita coisa na CBF e uma série de coisas, já teriam quebrado, já... Enfim, não sei nem se é bom ou se é ruim isso aí, porque também, aonde o Estado mete a mão não funciona, cara, é um grande problema nosso, né? Não, é ruim, sem sombra de dúvida. Eu posso colocar também, porque a gente só fala de Santos. Santos é uma grandeza imensurável, mas falar de futebol de terceira divisão é um outro assunto. Falar de um time da região norte, aqui onde eu moro, Vanderlei, a coisa é complicada, cara. O time não tem condições de se deslocar para um campo de partida. E aí a gente entra naquela questão do clube empresa, entra na questão da entidade sem fins lucrativos, né? A maioria dos clubes hoje não tem fins lucrativos, mas movimentam time de Série A fortunas com negociação de jogador, mas não tem fins lucrativos. Para esses clubes é importante se transformar em clube empresa. Agora, para o time daqui do interior, por exemplo, União Cacoalense, meu irmão, isso aqui não tem uma renda mensal. O presidente do clube bate cabeça. E ele precisa do incentivo público. Se ele tiver um projeto, como o governo do estado tem projeto de fomento de esporte, por ele ser entidade sem fins lucrativos, ele tem como, mesmo sendo futebol, juntar um projeto lá no governo do estado, passar por uma autorização, buscar um deputado estadual e aí pegar uma verba pública e colocar naquele projeto de futebol. E aí é bom, ajuda. Entendeu? É mais ou menos assim. E, bom, é um assunto que, quando você entra nessa seara aí de contratos, essas coisas, você vai. Tem muita coisa. Por exemplo, o Santos teve uma outra situação, e aí os clubes, às vezes, ficam à mercê de contratos, porque o que acontece? E aí que eu queria a tua opinião. Quando que o clube pode recorrer à FIFA se o jogador dele está sendo assediado? Porque o que acontece muito hoje no Brasil é o seguinte: economicamente, o país, a gente está vendo a situação que está. O mundo está difícil. Mas a moeda europeia, o euro e o dólar, muito mais fortes do que o real, obviamente. Então, assim, por que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? O jogador ganha 100 mil reais no clube aqui hoje. E tem uma multa, de 50 milhões de reais, né? Para sair, para ser vendido. Aí vem um Barcelona e fala, eu vou te pagar 100 mil euros, que dá 600 mil reais por mês. O cara vai ganhar 6, fala pro jogador, né? Mas eu tenho uma multa aqui com o clube. Não, eu não vou pagar essa multa toda. Negocia com o clube, fala que você não quer ficar mais, alguma coisa tal, e eu pago até metade da multa, eu pago, mas mais do que isso eu não pago, senão eu vou atrás de outro. Quer dizer, você já bagunçou a cabeça do atleta, né? O empresário e o atleta já fez uma confusão ali. Fala, meu amigo, você ganha 100, você vai ganhar 600. Tô nem aí com o clube, se viram, vai no clube, porque é o que acontece hoje. O jogador não tá nem aí. E eles assediam o jogador. Agora, quando isso acontece, não cabe até aqui no Brasil mesmo, outros clubes fazem isso aí, não cabe aí uma representação, alguma coisa, e não deveria ter uma punição para isso? Lembra quando eu falei para esse amigo que tá mandando mensagem aí, eu não me lembro o nome dele. Boa noite, Vanderlei, doutor. Santos Gol. Ele conversou com a gente, o Alexandre. Ele falou sobre a questão de torcedor poder fazer alguma coisa. É tudo questão de meio de prova. A Lei Pelé hoje, ela está se adaptando. Ela precisa ainda ter várias reformas. E ela trouxe um mecanismo de solidariedade para o Brasil. Ela inovou. Nós não falamos sobre isso também, como eu te falei, precisamos de muito tempo para falar sobre Lei Pelé. O que é o mecanismo de solidariedade? Quando um jogador é negociado para a Europa,
todos os clubes que esse jogador passou recebem um percentual, que é dividido de 5% da negociação desse jogador para todos os clubes. Hoje isso tem que funcionar no Brasil. A Lei Pelé trouxe essa inovação para cá. Agora, sim, a CBF eu não sei se está estruturada para isso, porque quem tem que coordenar o repasse é a CBF. Isso tá. Aliás, o Santos esse ano só viveu disso, de repasse. Às vezes o jogador é revendido. Lá quando o Neymar foi revendido para o PSG, o Santos ganhou um percentual, e aí o ex-presidente quis fazer um esquema lá para ganhar com o escritório de advocacia, contratou um escritório de advocacia, não sei da onde, para entrar, porque senão não ia receber. Não, isso é lei, né? É a FIFA que já separa isso aí, tem que repassar para o clube. Você não precisa entrar com uma ação para receber isso aí. Exato. Antigamente isso era feito por fax. Lembra? Sim. Era feito por fax. Então, assim, a questão do assédio tem que ter um canal pela CBF para o clube fazer a reclamação, apontar a pessoa que assediou o atleta, informar que está tendo esse desejo de violação de contrato e manipulação da questão psicológica do atleta, e por aí vai, inclusive oficiar a FIFA. São questões de prova. Agora, isso teria que ser mais nítido, teria que ser mais claro, teria que vir previsto. Você vê, hoje, e aí que tá, depois que o cara conversa, né, com o atleta ou com o empresário, pronto, já bagunçou a cabeça do moleque, né? Porque aí o cara já tira o pé, nem vai nesse jogo hoje, você não tá... Não, o Santos teve um problema agora no final do ano. O Lucas Veríssimo, ele simplesmente se negou a jogar. Não vou jogar porque eu não tô com cabeça para jogar, eu quero que o Santos me negocie. Com o clube pagando a metade da multa rescisória, querendo pagar parcelado em 6, 10 vezes, e gente do clube dizendo que era um bom negócio para o Santos. Nunca que foi um bom negócio. Um zagueiro que foi vendido abaixo do preço, e ele simplesmente falou, não vou jogar. E aí? O clube já tinha negociado com ele, salário e tudo, ele falou, não quero mais ficar aqui, quero ir embora. E aí, cara? E assinou o contrato. Deve ter assinado. Ele tinha contrato assinado com o Santos. Tinha renovado o contrato. A Lei Pelé resguarda o clube nesse sentido também. Mas aí que tá. O jogador não quer mais ficar. E aí? Aí o Santos tem que buscar. Mas o Santos vai ter que buscar os direitos dele junto à FIFA, ajuizar a ação cabível para poder recuperar todo o valor que ele tinha investido naquele jogador. Mas aí acho que fizeram. É melhor um acordo. Estraga o elenco. Mas estraga o elenco. Sim, né? sim. Acaba com o time. Foi um mau exemplo. É um jogador que foi cria da base do Santos. E eu achei muito ruim a forma como ele saiu. Para mim, ele saiu pela porta do lado, não foi pela porta da frente do clube. Né? Enquanto outros, e muitos torcedores concordam com isso. Mas tem que pagar. Tudo bem, mas todos os clubes atrasaram o pagamento no ano passado. É o momento que a gente está vivendo, cara. Sim. Tudo bem, você tem uma proposta. O cara, teve um dia que ele falou que ele não ia jogar. Teve jogo que ele não foi mesmo. Realmente ele não foi. Entendeu? Não tô com cabeça para jogar. Ou seja, o time que tem o melhor poder financeiro desestruturou o psicológico do rapaz. Sim. Né? E isso acho que é o tipo de coisa que... Mas isso acho que caberia uma punição, acho que talvez no atleta e no seu representante também. Sim. Porque ele não pode abrir uma negociação assim, nesse formato. É que o Santos no ano passado era um barco à deriva, né? Essa é a grande verdade. Era um barco à deriva que estava... Todo mundo chegava e queria pegar um pedaço, tirar uma fatia e tal, mas a torcida ficou muito chateada com isso que aconteceu. O jogador falta de profissionalismo, né? Falta de profissionalismo. Mas colocou a faca no pescoço. Mas é um jogador que não vai render, cara. É um jogador que não vai ter futuro. Ele vai morrer na praia. Não tem como ter futuro um jogador desse. Pro Santos ele não vai voltar mais. A torcida não vai aceitar. Muitos jogadores que saíram pela porta dos fundos do Santos não viraram nada. Por exemplo, tá lá no seu Fluminense hoje, Paulo Henrique Ganso. Ninguém mais viu o Paulo Henrique Ganso jogar o que ele jogou em 2010, 2011 e 2012 no Santos. Exatamente. Nenhum clube ele jogou mais. Ele foi pro São Paulo, saiu pela porta dos fundos do Santos, foi pro São Paulo, depois forçou uma saída do São Paulo, querendo ir para a Europa de todo jeito, foi para a Europa, não virou motivo de chacota, inclusive foi treinado pelo próprio Sampaoli. Voltou e tá no Fluminense agora, já machucado de novo, encostado lá. Ou seja, paciência, né? Eu não quero mal a ninguém, mas aí tem tantos outros jogadores que saíram pela porta dos fundos, que
preferiram entrar na justiça. Vou pegar meu pai, vou embora, vou sair daqui e tal. Aranha, Arouca e muitos outros jogadores. Você foi enumerar aqui, cara, jogadores que fazem isso aí com o clube, né? Parece que é uma questão divina, né? O cara faz isso aí com o clube que abriu as portas, que preparou, que colocou ele pro mundo do futebol, ele pega e apronta isso aí, enfim. E é um clube, né? E é um clube, você não tá falando de qualquer clube. Pois é, mas eles não pensam isso aí, né? Ó, tem muitas perguntas aqui, eu vou liberar aqui o link pro torcedor participar aqui também. Enquanto isso, eu vou lendo aqui mais algumas perguntas aqui. Ó, o Gideone Antunes, a diretoria do Santos, tem que abrir os olhos, ver os exemplos de clubes que estão caindo. Exemplo, Vasco, Cruzeiro, Botafogo. Verdade. Lucas Lima no Palmeiras, foi uma outra situação também. O Santos, por exemplo, essa questão do pré-contrato, né? Então, por exemplo, você tem muitos jogadores do Santos que saíram no passado. O Gustavo Henrique foi para o Flamengo, saiu de graça. Tinha uma proposta do Santos, ele não quis renovar e saiu de graça. Isso eu acho uma tremenda uma sacanagem, porque o cara é o que é porque ele nasceu no Santos ali. Sim. E ele sair do clube sem o clube ganhar nada com isso, né? Porque o clube investiu, esse cara sofreu contusão, cirurgia, foi tratado pelo clube, né? Jogou pelo clube, falhou, o clube passou a mão, a torcida aliviou e não sei o que e tal. E aí ele ficou enrolando para sair de graça do clube. Então, assim, aí as coisas vão acontecendo depois. Pode até ser que seja campeão esse final de semana, mas né, o Lucas Lima, quando foi para o Palmeiras, também tinha uma proposta, ficou enrolando, não respondia, esperou dar o prazo para ele poder assinar um pré-contrato, assinou um pré-contrato, e aí fica uma relação difícil, né? Os últimos 6 meses você já assinou um pré-contrato com outro time e você tá jogando ali naquele time, todo mundo sabendo que você vai sair de graça, porque fica um clima difícil, né, de se trabalhar assim. Fica. Tipo, se acontece algum problema com esse jogador que tem que fazer uma cirurgia, alguma coisa tal. Acaba a carreira do jogador também. E prejudica o clube. Porque o clube não vai ter uma boa vontade em querer correr atrás disso aí. Vai, claro, tudo bem, vamos. O problema já vai ser do outro clube que contratou aí, ó, né? Sim. Resolve lá. Eu pagando o salário pro cara até o final. Mas tudo bem, mas tem um contrato. Mas acho que tinha umas coisas que deveriam ser mudadas em si. Essa questão de pré-contrato mesmo, eu acho um negócio que é muito lesivo e o clube só se ferra nessa, né? Nessa história, sim. Porque por um motivo ou outro você não pode, às vezes você não consiga renovar o contrato faltando um ano e meio, né? Mas e tem empresário que usa dessa questão da cláusula do último semestre aí para poder sair de graça. Né? Eu acho isso uma tremenda sacanagem, cara. Do meu ponto de vista, eu acho isso uma tremenda sacanagem. Mas tem gente antiético, antiprofissional. Sei lá. Vamos lá, Yuri Alberto, que está no Inter. O Yuri Alberto também foi um outro caso que aconteceu no Santos Futebol Clube. O empresário dele não quis negociar a renovação dele no início do ano, né? E ele saiu de graça. De graça não, porque o Santos conseguiu. Não foi de graça. O Santos, o que foi a situação do Yuri Alberto foi a seguinte: o Inter fez uma proposta para ele, né? Ele não quis assinar a proposta do Santos. O Santos foi lá e cobriu a proposta do Inter. Que o Santos tinha direito na primeira renovação contratual dele, né? Queria até que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso aí. Ele tinha direito na primeira renovação contratual, foi lá e cobriu. Aí, beleza, é do Santos, né? Aí o Santos tinha que pagar, só que aí o Inter queria muito o jogador, entraram na negociação, o Santos devia umas coisas pro Inter, tudo bem, então leva e você abre mão de tal coisa, fizeram uma negociação ali. Aí foi toda uma questão jurídica, senão o Santos ia perder também mais um jogador. Sim. A questão da preferência sempre é prevista no contrato. Sempre a primeira preferência de negociação vem prevista no contrato. Isso aí é o segundo contrato, é isso? A primeira renovação, é isso? É, a primeira renovação. Por exemplo, eu sou o clube, você é meu atleta. Nós temos um período de contrato aí de 1 ano. E eu, como clube, tenho o direito de renovar esse contrato. E aí você tem também essa questão de renovar esse contrato comigo. Você não pode olhar para outro clube, a não ser para mim, se você aceitar essa possibilidade de cláusula de renovação de preferência. A não ser que nós possamos chegar numa negociação de poder você ir para um outro clube na próxima temporada, entendeu? E aí ganha numa futura negociação, né? Exato. Ele ganharia numa futura negociação aí. Tem um rapaz que tentou entrar aqui, caiu, vamos lá. Vanderlei, Caio Jorge está com o contrato chegando ao fim.
A diretoria tem de abrir os olhos. Então, quem está falando aqui é o Gideone Antunes. É o contrato que termina no final desse ano. Termina no final desse ano. Então, no meio do ano agora, ele já pode assinar um pré-contrato. E aí o que acontece? Ele já tem uma multa estipulada, se eu não me engano, de 50 milhões, né? De euros, né? Para o mercado internacional. Obviamente que quem vai dar 50 milhões de euros hoje num jogador que ainda está revelando, crescendo ainda e tal. Mas já tem clube monitorando, ou seja, então o Santos vai ter que renovar, talvez tenha que diminuir essa multa rescisória, porque deixou em cima da hora para renovar o contrato, né? E aí você tem que diminuir essa multa. Esses casos são casos estratégicos. A diretoria ela precisa avaliar esse tipo de contrato, separar como se fosse um contrato VIP, né? Um cliente VIP, vamos colocar numa prateleira diferenciada, para poder proteger melhor e blindar os interesses do clube. Mas aí que tá, né? Às vezes o contrato, nem todo jogador... Hoje mesmo eu estava vendo no Globo Esporte, eles estavam falando do caso do Lulinha, que era um jogador que surgiu como uma grande revelação e promessa do Corinthians, não sei o quê. Aí o menino com 14, 15 anos já tinha um contrato, já recebia um salário de não sei quantos mil reais, empresário... O cara nunca virou. Ficou só jogando em timinho intermediário e agora tá no Japão, no Jubiluata e tal, mas assim, é um cara que nunca virou. Só foi promessa, porque o empresário, qualquer jogador, ele vai chegar que é o novo Pelé. Ó, isso aqui é meu atleta, é o novo Pelé isso aqui, cara. Contrata, eu quero um salário disso, porque o empresário ganha, né? O empresário ganha acima do percentual do atleta, e é o que eu falo muito, os jogadores têm que prestar atenção, porque o empresário, ele não tá nem aí se você vai jogar lá com neve até o joelho, se você vai jogar no meio do deserto, ele quer os 10% da transferência dele, e o percentual mesmo que ele ganha. Vai te mandar pro Vietnã, para Taiwan, não sei para onde, né? E é isso, cara. E o jogador, às vezes, tem que ficar esperto com isso aí, né? Ele não estuda o mercado. Eu tem amigos meus que são advogados que trabalham para empresas de agenciamento de jogador de futebol, inclusive um amigo meu, o Adriano, lá do Rio de Janeiro, ele monitora, cara, o mercado. Ele fica na internet direto monitorando o mercado. Qual é o país que está melhor no ranking da FIFA? Quais são os melhores clubes que estão subindo no ranking? É para lá que eu vou mandar os jogadores da empresa de agenciamento. O cara vai monitorando ali, entendeu? Essa é uma empresa séria de se trabalhar. Agora tem empresário não, que pega o jogador e manda logo para onde tiver vaga para botar. Vai lá para Bangkok. É complicado. Depois, até a questão de adaptação, aí o jogador não rende, aí manda o cara pra Índia. Não, aí o cara quebra a perna. Eu conheço jogadores aí. Você quebra a perna, fica lá, faz uma cirurgia mal feita, acabou a carreira do moleque. Eu te conto um caso agora, em 3 minutos, menos de 3 minutos. Um projeto de futebol do Rio que me contratou para fazer uma negociação com a Europa, um time da Hungria. O garoto foi. Aí eu saí do circuito. Aí a mãe veio falar comigo porque queria que trouxesse o menino de volta. Eu falei que já tinha saído do circuito, eu não ia entrar mais. Não ia ter como representar o menino. Aí o menino me ligou falando que estava com dor de barriga, passando mal. Que estava com cólicas, e na Hungria não tinha especialidade de médico para tratar do intestino. Mas, em compensação, ele tinha fechado com o europeu lá e foi para a Espanha. Ele posta nas redes sociais que está na Espanha, mas, na verdade, não está na Espanha. Ele está numa colônia espanhola dentro da República Dominicana, numa ilha, não sei nem de onde é. Nossa Senhora. O cara levou ele para lá. Eu não vou me meter mais. Meu trabalho foi só fazer negociação por ponte aérea para poder chegar na Europa. Dali eu saí. É por aí. Olha a pergunta aqui, ó. Boa noite, doutor. Os 5% são para todos os clubes onde o jogador como é que é? Atuaram em partes iguais ou o formador fica com maior valor? Não, é dividido em partes iguais. É 5%, mas não tem a questão do tempo que ele ficou no clube? Não, tipo, aí se eu formei, por exemplo, eu sou aqui o... diferentes. Então, por exemplo, eu sou aqui a Ferroviária de Araraquara. Eu revelei um jogador, esse jogador ficou 2 anos comigo. Mas aí eu tô na 2ª divisão do Campeonato Paulista. Eu negocio ele com um time com a Portuguesa.
Aí a Portuguesa fica um ano na primeira divisão e esse rapaz, aí ele é vendido para a Europa. Os dois clubes vão ganhar, correto? Aham. Mas é dividido em partes iguais ou é o tempo maior que ele ficou na formação aí que não tem uma coisa assim que... São duas coisas diferentes, né? É a indenização por formação e o mecanismo de solidariedade. Quando você fala de indenização por formação, é 5% daquele clube que formou o jogador. Que formou o jogador. Certo. E aí ele vai se transferir, eu não me recordo agora a idade, eu não sei se é até 21 anos. A primeira transferência dele internacional, o clube formador recebe 5%. Formador. Aí, se ele passou por mais 3 clubes, independente do tempo, e ele foi negociado até internacionalmente, né? Até os 23 ou 24 anos de idade, não me lembro a idade, tá? Descarta, porque para data eu não tô trabalhando muito com isso agora, então já saiu da minha cabeça. Esse 5% vai ser dividido em partes iguais para esses clubes que ele passou. O que a gente não pode confundir é os 5% da indenização por formação e os 5% do mecanismo de solidariedade. Entendeu? Por isso que tem clube que ganha até... Lembra do Ronaldo Fenômeno? Sim. O São Cristóvão lá ele recebeu aquela pancada de 5% da primeira negociação internacional dele. PSV e depois o Barcelona, né? Ele recebeu, mas o dinheiro sumiu. Alguém se deu bem aí nessa história, né? Alguém se deu bem nessa história. Para o nosso amigo aí, é 5% dividido em partes iguais para todos os clubes e o formador é uma coisa diferenciada, tá? Tá bom. Legal. O Clarício Marinho perguntando, Vanderlei, para ficar sócio do Santos, sociorei.com. É só acessar lá, www.sociorei.com, escolha o seu plano lá e você vai ser sócio do Santos Futebol Clube. Prévias e funk ostentação. E o caso do Robinho, vai rescindir contrato com ele mesmo? Olha, isso aí é uma questão que a diretoria tem que resolver lá agora, mas provavelmente sim, né? Acho que já deu desgaste suficiente. Isso, o Robinho ainda tá rolando ainda aquele negócio dele na Itália, ainda precisa provar a sua inocência ainda, enfim, na segunda instância ele já tomou pau, então acho que não, o contrato dele termina agora em fevereiro, né? Em março agora ele já estaria, o abril, se eu não me engano. Mas parece que vai rescindir, o Rueda já havia falado que iria rescindir esse contrato aí. O Sérgio... que mais aqui? Deixa eu ver. O Sérgio Jorge Veríssimo, Caçapava, São Paulo. Deveriam criar uma lei para que, se o atleta assinasse um pré-contrato, liberar o clube de pagar o salário nos últimos meses. Acho que isso, até porque é aquilo que a gente estava comentando aqui. A pessoa, o cara assina um pré-contrato, o técnico não é obrigado a colocar ele para jogar, né? Sim. Mas você tem que ficar pagando o salário do cara. Sim. Agora, sei lá, isso pode influenciar até um calote, né? O clube fala, vamos pagar todo mundo, o teu a gente vai deixar por último. Poxa, o cara já tá saindo mesmo, né? Quem sou eu para dar uma opinião dessa? Mas eu não sou de acordo com o pré-contrato, não, mano. Eu acho que o atleta tem que cumprir o contrato dele até o final e ponto final, acabou. E aí, se ele quiser renovar, ele renova, se não quiser, não renova. Se existisse um pré-contrato durante o exercício de um outro contrato, deveria ser decretado como irregular ou ilegal, na minha opinião. Porque isso acaba destruindo o psicológico do atleta. Entra naquele assunto que nós entramos no início dessa conversa. O Maria Carmo Pereira, o Claudinho do Bragantino, Santos é o formador. Eu não sei se o senhor pode me explicar aqui o que é considerado o formador do atleta. É o primeiro contrato? O que é assim, o formador? Quando você tem um projeto de... Eu vou te dar um exemplo, uma questão genérica para a gente trazer para um clube grande, que é bom passar a visão do clube pequeno, né? Se eu tenho um projeto de futebol aqui no estado de Rondônia e eu faço um cadastro desses jogadores para eles começarem a treinar comigo, eles saem do meu projeto e vão para um clube. Desse clube vão para um clube maior. Eu não sou formador, porque eu não tenho cadastro na CBF, porque o meu projeto é um projeto amador,
e eu não tenho essa capacidade técnica. Se eu pegar um Fluminense da vida, por exemplo, Fluminense é um time carioca formador, sempre foi formador. Ele segue todos os critérios da FIFA e da CBF. Ele dá escola, ele dá medicação, ele dá alimentação, dá hospedagem, dá todo suporte para aquele atleta, além daquele treinamento técnico no campo. Esse sim é um time que é considerado formador. Então ele passa por praticamente 5 anos da vida dele. O garoto começa com 10 anos e sai dali com 15 anos. Ele foi para o Santos Futebol Clube. O Santos preenche todos os requisitos que a FIFA permite, que manda, e que a CBF também manda. O Santos é um baita formador, todos sabem que são, e que o Santos é. Então ele sai de uma grande escola e vai para uma outra grande escola. Então nós temos 2 clubes formadores aí. Esse menino sai do Santos e vai para o Real Madrid. Esse 5% vai ser dividido metade, tanto para o Santos quanto para o Fluminense. É a indenização por formação. Entendi. Não tem nada a ver com quem assina o primeiro contrato dele profissional. Isso não tem nada a ver. Não, porque ele passa por um período de formação e ele assina um contrato de formação. O pai dele assina um contrato de formação. Ele vai lá, entra no Fluminense, olha, o meu filho vai jogar aqui dos 10 anos de idade. Pum. O Fluminense é um time formador e o pai assina. Ele vai crescendo ali 15 anos, foi pro Santos. Assinou formação. Quando foi 16, ele fez o primeiro ano de contrato profissional. E com 16 anos ele pode fazer o contrato profissional. Ou seja, o Santos profissionalizou ele. E aí ele saiu, foi para a Europa. E aí ele recebe a indenização por formação. Não é qualquer time que é clube formador, não, tá? O clube tem que ter essa estrutura, né? Fornecer essa estrutura. Tem muitos clubes que são clubes empresários, né? Que tipo, pega ali, é só mesmo para disputar uma competição com interesse em negociar jogador. Exportar jogador. É diferente. Não é a formação. Isso, é diferente desses outros clubes. Os clubes da primeira divisão, acho que em sua totalidade são formadores, né? Eles têm, para estar na primeira divisão, ele tem que ter uma base, ele tem que ter. Será que não? A lei hoje não prevê que você tem que ter o futebol feminino, você tem que ter base, você tem que ter. Para estar na primeira divisão, não tem que cumprir alguns requisitos? Tem, mas ele não necessariamente precisa ser formador. Porque o critério da formação ele é muito diferente da categoria de base. Eu posso ter uma categoria de base e não ser formador. Por exemplo, você tem vários times aí, eu posso citar. O Bangu, do Rio de Janeiro, é um time que não é formador. Ele tem base. O América não é formador, ele tem base. O Vasco, eu não sei se ele é credenciado como formador, mas ele tem base. O Fluminense ele é formador há bastante tempo. O Botafogo eu não sei se ele é considerado como formador. O Atlético Paranaense é Grêmio, Internacional, o próprio Santos que a gente falou, porque ele fornece toda uma estrutura ali, o menino mora lá, estuda e enfim, tem todo o acompanhamento, aquela coisa tal. Pode ser mais precário, mas tem, né? Tá ali. Mas cumpre os requisitos. Você tem que ter os requisitos. Cumpre os requisitos. Então a gente não pode confundir essas coisas. E às vezes os empresários montam um time, por exemplo, o Tom Bense, do empresário famoso aí, do Aduran. Esse Tom Bense foi criado para isso, para negociar jogador. Eu não sei se ele está formando o jogador, mas na época que ele criou foi para negociação de jogador. Ele não leva a formação, ele leva a solidariedade. Tem muitas coisas, né? Até sair um jogador de futebol, até ele jogar, até sair o gol, né? Até sair o gol do menino ali, até sair o gol que a torcida vai explodir ali, aquela coisa de alegria, aquela emoção toda. Tem muitos passos antes disso, né? Claro, de vez em quando aparece um raio ali, um jogador que vem pronto de algum lugar, ou tá na pelada. O Santos tem um jogador agora, Lucas Braga, que há 2 anos estava disputando peladão na cidade aqui, estava no Pacaembu assistindo o jogo do Santos, hoje ele é titular do Santos. É um jogador que não teve base, mas chegou no Santos já com 20 anos de idade e é titular. A exceção à regra. Isso aí são casos assim, é um raio, né? É uma agulha num palheiro mesmo, isso aí que acontece, né? Dificilmente. Eu acho até que se você rodar um pouco nos campeonatos de várzea, aí você vai achar muito jogador que pode jogar, né? Mas é difícil, né, cara? Não é tão fácil. Percebeu a importância da gente ter essa conversa, ter um advogado especializado no assunto, para poder ter um debate, para poder apresentar para o torcedor como funciona os bastidores por trás das 4 linhas.
Porque às vezes a gente vai para a torcida e não entende essa dinâmica toda. É. Entende do futebol, porque o torcedor entende do futebol, Sim, sabe dos sim. contratos, das negociações, do jogador que é formado pelo Santos, mas ele não tem a visão mais administrativa e legal. Ó, teve mais uma notícia. Deixa eu ver aqui, o Gideone aqui. Saíram algumas notícias da preferência do Barcelona pela compra do Gabigol. Não teve um amistoso que teria entre ambos. A punição por isso, será? Não, a punição do Gabigol foi a seguinte. Deixa eu só explicar aqui para o torcedor. O Santos, quando negociou o Neymar com o Barcelona, que até hoje tem pano para manga nesse negócio aí, com uma negociação muito, muito nebulosa, né? Uhum. O Santos deu preferência para o Barcelona contratar 3 jogadores da base. Um era o Arthur Gomes, outro era o Gabigol e tinha um outro jogador lá. Se não me engano, o Neilton, se não me engano. Desses 3 jogadores, apenas um vingou, que foi o Gabigol. E o que aconteceu? O Santos colocou em contrato que quando fosse negociar esse jogador, daria preferência ao Barcelona. Se tivesse uma proposta, ofereceria ao Barcelona. Se o Barcelona cobrisse a proposta, ele iria para o Barcelona. Caso contrário, se ele não cobrisse a proposta, seria vendido pelo maior valor. Ok. O Santos, na negociação em 2016 com esse jogador, com a Inter de Milão, esperou, não sei se era na época, era o Modesto Roma Júnior que era o presidente, ele esperou, tipo, a janela ia fechar 2, 3 dias para frente. E ele pegou e avisou o Barcelona, faltando 2 dias para fechar a janela. E o Barcelona acho que teria 4 ou 5 dias para dar uma resposta para o Santos. E é só que aí expirava o prazo de janela, não ia sair o negócio. O que aconteceu? O Santos pegou e negociou o jogador. E tinha uma cláusula no contrato, ó. Se esse jogador for negociado, e o Barcelona talvez nem fosse contratá-lo, e não ia. Mas, porque o Santos tentou entrar numa briga depois para receber um amistoso que tinha lá do Barcelona de 4,5 milhões de euros, o Barcelona ativou essa cláusula contratual aí e ganhou na justiça. Simplesmente, se é uma cláusula contratual, tá lá, ó. Ofereceram, faltava 2 dias. Eu tinha tantos dias para dar a resposta, eles me ofereceram com 2 dias antes e negociaram o jogador sem eu dar a resposta. Vocês iam contratar? Não, mas agora eu quero exercer a cláusula contratual aqui e o Santos vai ter que pagar o Barcelona agora. É mole um negócio desse? Então são coisas que, às vezes, que tá no papel, né, meu amigo? Colocou no papel, já era. E na tem hora que vai bem colocado. Porque aí é isso. Então, e o Santos... Aí o Santos não cobrou o Barcelona. Quando foi cobrar o Barcelona agora, o Barcelona, então tá bom, então vamos exercer a cláusula, me paga aí, porque vocês venderam o cara sem dar o tempo, o prazo pra gente dar a resposta se eu não contratar isso aí. Que é uma tremenda sacanagem, né? Enfim. Paciência. Doutor, mais alguma coisa aí para hoje? Estamos chegando ao finalzinho da nossa live aqui. Tô pensando aqui em dar um presente pro torcedor. Eu tava conversando com você sobre o curso, né? Sobre o meu curso. E eu tô mudando alguns termos técnicos e jurídicos e eu tô pensando em colocar alguns tópicos à disposição deles. Mas aí, na medida que a gente for conversando aqui, eu vou pedir para eles curtirem lá a minha página no Instagram. Legal. E se inscreverem no meu canal, que eu tô jogando todos esses vídeos no meu canal. E eu tenho outras entrevistas também no meu canal. E aí, aos poucos, a gente vai conversando e eu vou terminando de preparar o material. E aí eu disponibilizo aqui numa próxima live ou numa outra live. Eu vou conversar com vocês e a gente faz um bem bolado e eu disparo para vocês aí esse curso através das redes sociais. É um curso de visão de empreendimento no futebol. Opa, interessante. É básico, entendeu? É uma coisa bem básica, para eles entenderem essa dinâmica toda que a gente está tendo aqui, a conversa, e terem noção das aulas que eu dou em pós-graduação de Direito Desportivo. Maravilha, vai ser bem legal. Maravilha. Muito bom, hein? Gostei aí. E o torcedor com certeza vai gostar muito, porque, entender um pouquinho mais, né, sobre isso aí é muito importante. Porque às vezes a gente fica só ouvindo, eu tenho uns coleguinhas jornalistas que os caras não se aprofundam e começam a querer falar sobre coisas, né, que não sabem, que não estão sabendo o que está acontecendo e tal, e começam a emitir opiniões, e falam isso, e falam aquilo, porque não sei o quê. Então é bom entender um pouquinho, né, para falar. Eu, como jornalista, tenho que, no mínimo, um pouquinho informado sobre isso, né, porque senão, né, obviamente que eu não sou especialista, mas pelo menos uma noçãozinha a gente tem aí para falar sobre isso aqui. O Eiti Mizobi está dizendo aqui, deixa eu ver,
Quando ele tem volante alto, joga bem um lateral esquerdo, precisa de olheiros. Ah, tá falando aqui. De nada, Wesley, estão conversando aqui, acho que é isso. Doutor, agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Terça-feira que vem estaremos mais uma vez aqui, às 19 horas. Vamos achar mais um tema. Será? Pelo jeito a gente pode até continuar nesse tema aí, que tem muita coisa para falar, mas vamos... É muito bacana. Eu vou ver se eu consigo personalizar o meu material para a semana que vem, para poder começar a disparar para eles. Mas já vão curtindo aí minha página do Instagram. Passa aí pra gente vendo a participação. Eu botei aí na imagem, @Antunes Advocacia RO. Ah, tá, verdade. É verdade. Depois Antunes Advocacia RO. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. Vai também, seguindo lá, que aí eu já tenho alguma coisa, eu vou compilar e personalizar para vocês. Tinha uma última pergunta aqui. Edivaldo Landim, como proteger o clube de um contrato que o jogador não vingou? Por exemplo, Vitor Andrade, Jancheira e vários outros. Uma última pergunta aqui. Esses jogadores que ele relacionou foram formados pelo Santos? Foram. Todos os contratos de formação possuem os requisitos da FIFA e da CBF, como eu falei anteriormente, lembra? Uhum. E dentro daquilo ali tem todo um relatório financeiro, né? Por exemplo, quanto o Santos gastou com o Neymar quando ele era da fase de formação? O Santos tem isso guardado. Se, por exemplo, o Neymar viola alguma cláusula contratual, o Santos pega toda aquela despesa ali para não sair no prejuízo, ajuiza uma ação contra o Neymar e recebe aquele valor todo de indenização de volta. Porque aquele valor ele tem que ser investido para ter retorno futuramente. Por isso que é formação. E a Lei Pelé permite isso. Agora, se não vingou, ele não tem como, porque foi um investimento mal feito. Um risco, né? É um risco. Né? É o risco. É um negócio de risco. Eu tenho um cavalo para fazer uma corrida, eu alimento o meu cavalo. Na hora dele, eu gasto dinheiro e invisto nele. Quando eu boto ele para correr, ele torce a pata. É o risco que eu corro. Ele não vingou na competição. Então, isso daí é contrato de risco. Maravilha! Tá bom? Obrigado, doutor Léo. Boa noite a todos vocês que acompanharam aqui a nossa live. Obrigado a todos, boa noite. Amanhã tem vídeo, amanhã tem mais live, amanhã às 19 horas. Vamos falar mais de Santos amanhã. O Santos que se prepara para a última partida do Campeonato Brasileiro. O técnico Ariel Roland deve chegar a São Paulo na sexta ou no sábado. Ele assiste a partida de Santos e Santo André aqui no Canindé, num camarote por aqui. Quem vai comandar o Santos nessas partidas de quinta-feira contra o Bahia, de domingo contra o Santo André, será o Marcelo Fernandes. E na quarta-feira, no jogo contra a Ferroviária, também o Marcelo Fernandes. O Ariel Roland provavelmente assumirá o Santos no clássico contra o São Paulo no outro final de semana, já pelo Campeonato Paulista. Quem que vai ser o campeão brasileiro, doutor? Infelizmente, eu acho que vai ser o Flamengo. Flamengo, O Inter ramelou no final, né, rapaz? Infelizmente, eu acho. O Inter, o problema do Inter, o título do Inter não foi na derrota para o Flamengo, no meu ponto de vista agora. Foi na derrota pro Sport em casa. O Sport que tá lá na zona de rebaixamento, ele perdeu em casa, pô. Não pode, né? O time que quer ser campeão, perder em casa pro Sport, tá lá na zona de rebaixamento. O time do Jair Ventura ainda. Pelo amor de Deus, Infelizmente. Vamos ver. E o São Paulo ontem conseguiu perder pro Botafogo, rapaz. Que coisa, hein? E os caras ainda reclamam do Santos. E os torcedores ainda reclamam do Santos, cara. O Santos, com todos os problemas, chegou na final da Libertadores, voltou para a Libertadores de novo, na pré-Libertadores. O São Paulo ficou com a mão no título o campeonato inteiro, praticamente. Perdeu e agora é capaz de entrar na fase de pré-Libertadores, porque desandou completamente a maionese. É o futebol, né? É a graça do futebol, porque são times centenários. Quando você pega um time lá na zona de rebaixamento, mas é um time centenário, lá o que está encabeçando o campeonato, não tem posição de campeonato não, cara. Isso é tradição. Camisa pesa. Pesa mesmo. E o VAR também. Grande abraço, doutor Léo. Boa noite a todos vocês que acompanham meu canal aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.